Bíblias, novamente no livro do profeta Isaías. Nós já lemos o texto que vai ser a base da meditação da noite, que está em Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. E diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em grandes trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda porta com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Amém. No domingo passado nós não estávamos presentes, nós fomos atender um convite na igreja irmã, igreja do Grupo Uruvi, mas eu me lembro que no primeiro domingo do Advento nós falamos um pouco sobre o caminho da paz. Nós falamos da paz como ausência de conflito, a paz como algo que precisa beijar o interior, que precisa apaziguar o coração, porque não adianta paz exterior com ausência de paz interior. E nós falamos de paz como confiança em Deus, uma paz que só advém do Senhor, paz que nós só podemos sentir e receber quando somos visitados por Deus, entendemos quem é Deus e nos rendemos ao seu evangelho de amor. Então, neste domingo, já quase chegando ao fim do Advento, quero retomar este tema do Advento. Então, o tema da mensagem de hoje é o Natal na profecia messiânica. Não é novidade eu afirmar que nós somos uma sociedade secularizada. A secularização, isso que a teologia vai chamar de secularização, já aconteceu em outros lugares do mundo, como por exemplo na Europa, em países que foram berço do protestantismo, por exemplo, hoje já falam em pós-cristianismo. Em muitos lugares o cristianismo quase que se extinguiu. Em muitos lugares onde outrora havia fervor, devoção, onde havia dedicação, hoje o cristianismo se encontra reduzido, minguado, com dificuldades. A secularização que traz essa proposta de subtrair Deus da existência, de subtrair Deus da esfera da vida, é a famosa e famigerada teologia, a deturpada teologia da morte de Deus, que diz que Deus não existe, Deus morreu, e se existe é um ser insignificante, é um ser que não me faz falta, por isso eu não preciso de Deus. A secularização tem essa ideia de extirpar a fé, de subtrair a fé das nossas vidas, das nossas tradições, do nosso pensamento. E então momentos como este do ano, na qual nós nos encontramos, Advento, esse momento tão especial, na qual nós celebramos a vida do Senhor, mas também nos colocamos nas pontas dos pés e olhamos para o horizonte da história, confiando na segunda vinda, na volta do Senhor. Momentos como este do Natal, aliás, qualquer momento litúrgico, religioso, ele vai ser esvaziado pelo secularismo. E o que o secularismo tenta fazer? Tirar do Natal qualquer sentido bíblico, esvaziar o Natal, essa festa, esse momento de fé, esse momento de nos dobrarmos diante do Salvador que veio e que, segundo prometeu, virá novamente para nos buscar, qualquer tipo de significado. E aí então muito comum a gente ver que o Natal vai trocando seus símbolos, vai adotando outros símbolos. O Natal vai aos poucos se esvaziando de sentido de fé. E aí o Natal então vai se transformando, por exemplo, numa festa gastronômica.
momento de comida, muita comida e muita bebida. E aí a gente vê o mercado, a gente vê os atacados e afins, as prateleiras começam a se encher de produtos, e panetone, tender, chester, e espumantes, e isso, aquilo, é a festa da comida. Do outro lado, o Natal também se tornou, e parece que vai se tornando cada vez mais, a festa do consumo. E há um momento todo especial, onde os shoppings se preparam, onde o comércio se prepara para vender. É muito presente essa ideia do consumo. E, irmãos, não é novidade nenhuma, o consumismo é alimentado pela nossa natureza pecaminosa, que tenta preencher a ausência de Deus, o vazio espiritual de Deus, resultado do pecado, com possuir as coisas. Então não há dúvidas que o consumismo tem raízes pecaminosas e é alimentado pelo pecado. Nós tentamos possuir, consumir, nos apropriarmos de algo, para que, quem sabe, este algo que tentamos consumir, que nos apropriamos, preencha a nossa vida. E o Natal tem assumido então esse significado, momento de consumir. Você tem que comprar. E aí nós vemos estrategicamente as Black Fridays da vida, chegando sempre no fim do ano, as promoções disso, promoção daquilo, promoção daquilo outro. Essa é a nossa sociedade secularizada, que vai tirando, que vai minando o sentido bíblico de todas as coisas. E aí a igreja do Senhor Jesus Cristo é desafiada nesse momento a se perguntar: qual é o significado do Natal? Qual é a relevância do Natal? E aí o crentão de plantão vai responder: pastor, Natal é o nascimento de Jesus. Ótimo, até a Heloísa responde isso, qualquer criança sabe responder isso, que Natal é o nascimento de Jesus. Mas a questão é: qual é o significado prático de celebrarmos o advento? Quais resultados isso traz na minha vida? O que celebrar o nascimento do príncipe da paz faz mudanças ou traz mudanças? O que isso interfere na minha vida? Porque é disso que nós damos testemunho. Nós não damos testemunho do que comemos, do que bebemos, do que compramos, deixamos de comprar. O que para nós, o que é importante, o que o mundo precisa ver em nós, é como o nascimento de Jesus muda a história da nossa vida. Como o nascimento, como celebrar, receber o príncipe da paz e nos submetermos ao seu domínio, ao seu governo, muda a nossa vida. Por isso, então, convido você a olhar para essa profecia, essas profecias tão lindíssimas, tão belas, as chamadas profecias messiânicas, e aprender algumas coisas sobre o Natal. E olhando para este texto de Isaías, que talvez é a mais bela de todas as profecias messiânicas, e aprender duas preciosas lições. O que significa o Natal, meus irmãos? Olhando para esse texto, eu diria: primeiro, o Natal é um anúncio de que em Cristo as trevas se dissipam. O Natal é Cristo dissipando as trevas. Celebrar o Natal é celebrar a luz de Deus que dissipa as trevas do pecado. Celebrar o Natal é anunciar aquele que nasceu em nós, para mostrar a glória de Deus. É interessante, olha na sua Bíblia o verso 2 do texto que nós lemos. O povo que andava em trevas, diz a profecia, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, diz o texto. Isaías, 700 anos antes de Jesus, profetizou muitas coisas a respeito de Jesus: aonde ele nasceria, o que ele pregaria, qual seria o conteúdo da sua mensagem, de onde ele se levantaria. Profetizou que ele seria rejeitado, como seria o seu sofrimento, como seria a sua morte. Mas profetizou também, anunciou que Cristo, o ungido de Deus, é aquele que nasce entre nós para trazer luz, que Cristo é aquele que nasce entre nós e, brilhando a sua glória, dissipa as trevas do pecado. Jesus é aquele, meus irmãos, o Deus, o Emmanuel, o Deus conosco, que nos ilumina a existência. Esse texto é tão maravilhoso, é tão lindo, e ele diz mais, ele diz no verso 2, acompanhe na sua Bíblia: mas a terra que estava aflita não continuará na escuridão, na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O que o profeta está nos dizendo? Para entender esse texto, nós precisamos
ler o capítulo 8. No capítulo 8, Isaías vai profetizar o juízo de Deus sobre o povo, vai profetizar a mão de Deus sobre a vida do povo. É importante a gente observar que o povo vivia um momento de iniquidade, e então Deus executa o seu justo juízo, e a Assíria recai sobre o povo de Deus. E há dois nomes citados aqui no verso 2, Zebulon e Naftali. O que são esses nomes? São duas tribos que ficavam ao norte de Israel, e quando o exército assírio adentra o território de Israel e varre a nação, os dois territórios mais castigados foram justamente o território dessas tribos. Eles foram completamente extintos, eles foram destruídos, arrasados, humilhados, de tal forma que na tradição profética, Zebulon e Naftali ficaram referências como desgraça, ruína. Quando se falava, meus irmãos, em tristeza, se lembrava do que o exército assírio fez quando invadiu Israel e destruiu essas duas tribos, de tal forma que isso marcou tão profundamente que aquela terra ganhou um novo sinônimo. Quando se falava de Zebulon e Naftali, se falava de um lugar de grande desgraça, de grande tristeza, lugar derrotado, lugar de grande humilhação, lugar de sofrimento, lugar onde a morte estava presente, terra desprezada. Mas mais do que isso, o texto diz que aquela terra, terra Galileia dos gentios, era desprezada, e desprezada também pelos judeus dos tempos de Jesus. Por quê? Quando essas duas tribos são extinguidas, os povos que lá habitavam foram levados para a Síria, porém a população gentílica local ficou naquele lugar. Então, quando os cativos voltam para repatriar a terra, os gentios habitavam aquela terra, e se cria então uma rixa, um ranço. Os judeus que voltam consideram aquelas pessoas que lá habitavam impuras, impróprias, indignas, de tal forma que os judeus não gostavam daquela região, olhavam para aquela região com desdém, com desprezo, consideravam aquelas pessoas, os gentios que lá habitavam, indignos, pagãos, não se davam, não gostavam daquelas pessoas. E mais tarde, posteriormente ao repatriamento daquela terra, aquela região vem se tornar justamente a Galileia, na qual Jesus se levanta para iniciar o seu ministério. Olha que coisa maravilhosa. O que Isaías estava antevendo? Isaías olha para aquela terra e ele vê, meus irmãos, mediante a revelação de Deus, o fim da escuridão, que naquele lugar de sofrimento, naquele lugar marcado pela derrota, pelo derramamento de sangue, aquele lugar desprezado, dali o Senhor se levantaria. E quando nós lemos os evangelhos, é justamente na Galileia, lugar desprezado, lugar de derrota, lugar que trazia à memória dor, sofrimento, vergonha de um passado de derrotas. É justamente ali que se cumpre a misericórdia do Senhor. E dali então Jesus dá início ao seu ministério, da Galileia para as nações. A luz de Deus se levanta na Galileia dos gentios, e Jesus então na Galileia começa a anunciar o evangelho do reino, começa a anunciar a glória de Deus, as misericórdias de Deus, a salvação de Deus, e da Galileia para o mundo e para nós no dia de hoje. Por isso, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o cumprir das profecias de Deus, que enviou Jesus, levantou Jesus para nos trazer luz. Jesus, meus amados irmãos, estava naquele lugar, um lugar desprezado, lugar esquecido, lugar considerado maldito, brilhando a luz da glória do Senhor. Isaías antevê um novo mover de Deus, um novo manifestar de Deus, que traz graça, que traz misericórdia, que traz salvação, que traz perdão para todo aquele que se rende aos seus pés. Então, irmãos, celebrar o Natal é celebrar o nascimento do sol da justiça, aquele que brilha e dissipa as trevas do pecado. É celebrar a manifestação de Jesus Cristo, que vindo até nós, nos libertou do império das trevas, conforme Colossenses 1,13. É celebrar aquele que, conforme nos diz o evangelista João, é a luz que veio ao mundo, e quando veio ao mundo dissipou todas as trevas. Celebrar o Natal é celebrar a luz de Deus em Cristo Jesus. Mas há outra coisa que esse texto nos ensina. O texto diz mais, e talvez um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento
seja justamente esse de Isaías, no verso 6. Olha na sua Bíblia, por favor. Talvez a gente não conheça muito do livro de Isaías, da história de Isaías, do contexto de Isaías, mas esse versículo a gente já leu, ou ouvimos alguém ler, alguém falar. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E olha o que Isaías diz ainda no verso 7: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. O que é o Natal? Primeiro Natal é Jesus nascendo entre nós para dissipar as trevas do pecado. Segundo, o Natal é o anúncio do governo de Cristo. As profecias, meus amados, Isaías se dirige a um povo que vivia debaixo de um jugo de um governo opressor, jugo da Síria, jugo ora dos babilônicos, depois jugo dos gregos, depois finalmente quando Jesus nasce, jugo dos romanos, mas um povo que nunca soube direito o que era a liberdade, um povo que vivia submisso a um poder opressor, alguém que oprimia, alguém que governava com injustiça, alguém que governava com desigualdade. A terra de Israel sempre foi uma terra marcada pela opressão de governos injustos que se voltavam contra Deus. E aí Isaías então vai dizer: olha, aquele que vai nascer é príncipe, ele nasce para reinar, ele nasce para governar. Natal é anúncio do governo de Cristo. Cristo é aquele que nasceu para reinar, governar, inclusive sobre a minha e a sua vida. É interessante a gente observar na história do Natal que quando Herodes ouve a história do Natal, o anúncio do nascimento de alguém que seria príncipe, portanto alguém que tem direito de governar, ele rechaça o nascimento de Jesus. E aí nós sabemos a primeira atitude dele: então vamos matar as crianças. O Herodes, é interessante, no anúncio daquele que vem para reinar, sempre Jesus vai colidir com aqueles que amam o poder. E o primeiro deles é Herodes: mata as crianças. Não, eu amo o meu poder. E Herodes já havia dado sinais de que amava o poder. Matou os 2 filhos, mais adiante mata a própria mulher, quase à beira da sua morte mata o seu outro filho. Todos que tinham possibilidade de subir ao trono eram executados, mortos por Herodes. Mas o anjo vai dizer, ou melhor, a profecia vai dizer, e os anjos cantam isso, que aquele que nasceu veio para reinar, nasceu em nós para ser rei. O governo está sobre os seus ombros. Isaías diz: para que se aumente o seu governo. E aqui estamos nós de novo ouvindo a história do Natal, lida, cantada, a história que fala do príncipe da paz, desse rei, desse que vem governar. Então, meus irmãos, não tem como nós não nos perguntarmos como está o governo de Deus sobre a nossa vida, como está a governabilidade de Deus sobre a nossa vida. Porque não há sentido nenhum celebrarmos o nascimento de um rei que não reina sobre nós. Não há sentido cantarmos sobre um rei ao qual nós não servimos, falarmos de um rei, celebrarmos um rei, nos abraçarmos em nome de um rei ao qual nós não nos prostramos, diante do qual nós não nos quebrantamos. Muitos vão celebrar o Natal mais uma vez e vão falar do Natal, e vão cantar do Natal, e nós cantamos isso, os nossos hinos: o rei nasceu. Mas a questão é, ele de fato, de verdade, governa na minha vida, governa na sua vida, governa os nossos relacionamentos, governa as nossas decisões, governa os nossos valores, governa o nosso interior. Como nós lidamos com essa questão? Interessante, quando nós lemos a história do nascimento de Jesus, nós vemos muitos personagens. Talvez tão importante, Maria. E quando Maria recebe o anúncio do anjo, e ele diz: olha, você está grávida, mas não se atemorize, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. E em nome do governo de Deus, sem entender direito, ela diz: que se cumpra na tua serva a vontade do Senhor. José, quando recebe a notícia e pensa então em deixar a sua jovem esposa, o anjo lhe aparece em nome do governo de Deus e diz: olha, não deixe a sua esposa
esposa, porque isso é obra de Deus, isso é mover de Deus, em nome do governo de Deus. Então José se submete. Irmãos, quando os magos ouvem o nascimento de Cristo, eles vão até onde Jesus havia nascido, entram naquela manjedoura, e aqueles homens que eram chamados de reis, em nome do governo de Cristo, se submetem, presenteiam o menino Jesus. Como nós celebramos o Natal? Talvez Deus não espere nenhuma atitude de nós diferente da de José, de Maria, dos magos, dos pastores que correram a celebrar. Prontidão, meus irmãos, em obedecer, prontidão em se entregar àquele que nasceu para ser rei nas nossas vidas. Há poucos dias, ou melhor, daqui a alguns dias nós vamos celebrar o Natal, mas que o nosso Natal não seja apenas comida e bebida, que o nosso Natal não sejam presentes, ganhar ou dar presentes, mas que o nosso Natal seja a luz de Deus renovando o nosso viver, que o Natal seja a luz de Deus renovando os nossos relacionamentos, seja a luz de Deus avivando a nossa vida diante do Senhor, que seja em nós, meus amados irmãos, o entregar-se diante deste que é Rei, que é Príncipe da Paz, que é Conselheiro, que é Deus forte, mas que veio para reinar em nosso coração. Que o nosso Natal nunca se esvazie do seu verdadeiro significado, Cristo Jesus, aquele que muda o nosso viver. E que Deus nos abençoe, que o nosso Natal, e que a luz de Cristo que habite em nós, e que o senhorio de Cristo, e que a vida de comunhão deliciosa com Cristo possa inspirar outros nesse mundo secularizado a celebrar não a comida e a bebida, não os enfeites, não o comércio, mas a celebrar a vida que Deus traz em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um Natal cheio da luz, da graça e da misericórdia de Cristo.